Muito bem, pessoal. Estamos de volta aí para a gente poder continuar a resolução do exercício, né, que vai tratar da transição do diagrama de classe orientado a objetos para o diagrama de entidades e relacionamentos. Então, nós estamos nesse ponto aqui do desenvolvimento, né? A gente chegou nesse diagrama só observando o início do código aqui da classe Duck. Evoluindo, né, a gente sabe aqui, olha, está especificado que a classe Duck é uma classe abstrata. Como que eu sei, como que eu represento uma classe abstrata aqui no diagrama UML? Simplesmente a gente seleciona a classe, ops, voltar aqui, vamos selecionar a classe, pegar na bordinha dela. A gente vem aqui para a parte de base, né, em propriedades base da classe, e seta o atributo false para true. O que acontece com a classe? O nome dela agora está em itálico. Então toda classe abstrata ela é representada na OML com o nome em itálico, ok? Mais detalhes vocês conseguem estar observando lá no canal do professor Rosen, no curso de OML, a parte que fala sobre classes. Então vamos dar continuidade aqui no nosso problema. Vamos observar aqui que nós temos um método construtor. Quando o método construtor não tem nenhum outro parâmetro, é um método construtor padrão, a gente não está implementando nada diferente nele, não precisa ser especificado lá no seu diagrama, né? Então o diagrama permanece normal em relação ao método construtor padrão. Ele não precisa aparecer. Essa é a forma que a gente trabalha. Logo em seguida aparece o método display, né? Esse método aqui, ele é um método abstrato, void, ou seja, não retorna nada, e a gente precisa criar esse método lá no nosso diagrama. Então vamos lá. Permaneça com a classe selecionada, vamos navegar na barra de propriedades aqui, até aparecer Operation. Selecione então a guia Operation, vamos adicionar uma operação. É o mesmo nome que está lá, tá? Então tem que ser o nome idêntico ao que está no código, obviamente, né? E esse método, ele é um método abstrato. Observe que aqui não tem como eu configurar. Eu preciso estar com o método selecionado, clicar em Edit. Ele abre uma janelinha para a gente. E aqui, olha, eu tenho como colocar o abstract. True. Ok? Então a gente acabou de configurar o método abstrato da classe Duck. Observa que é um padrão. Aquilo que é abstrato, ele vai ficar em itálico. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso código para a gente ver o que tem mais aqui. Ó. Nós vamos ter o método performFly, não é abstrato, né, é público, também não tinha comentado antes, mas por padrão eles são sempre criados como públicos mesmo. Então a gente vem aqui, adiciona, performFly, void, público está aqui. Compara um com o outro, a gente fica fácil de você ver que o de cima está itálico, portanto é abstrato. Vamos para outro método. Vou continuar olhando a classe. A implementação não me interessa. Tá? O que é feito aqui na implementação não me preocupa. Então vamos avançar aqui para o Perform Quack. Também é um outro método, né? Manter minha classe aqui selecionada. Vou adicionar ó, Perform Quack. Ele é um outro método do tipo void, ok? E público. Certinho? Então vamos evoluir. Temos aqui o método swing, também void, público. Então adiciono um novo método, swing, void, public. Beleza? Agora nós temos um método, olha, setFlyBehavior. O que tem de diferente nesse método em relação aos outros? Esse método requer um parâmetro. Então a gente vai precisar definir o método e depois editá-lo para configurar esse parâmetro aqui. Vamos lá. Adiciona. Né, olha o setFlyBehavior. setFlyBehavior. Beleza? A gente pode editá-lo. Parâmetros. ADD. O parâmetro que ele espera lá, o nome é FB, né? Não está um nome legal.
Foi da onde eu estou me baseando. Esse era o padrão, o nome utilizado, mas se vocês consultarem lá no canal do professor Rosen, as aulas lá do curso de Visual G, tem uma aula que fala de variáveis e a gente fala de boas práticas aí para nomenclatura de variáveis, né? E termina sendo válido também para nomenclatura de classes, nomenclatura de métodos e os parâmetros também. Bom, esse FB, ele é um parâmetro do tipo flyBehavior, que é a classe que a gente construiu. Então tá aqui. Prontinho, só fechar. Então o parâmetro está configurado, vamos abrir espaço, né? Basta clicar nas classes e arrastar. Só que tem um detalhe aqui, ó, que vai mudar o nosso diagrama. Observa que o método setFlyBehavior usa como parâmetro um outro tipo de classe aqui, né? Ele espera uma classe como parâmetro, que é a classe que a gente está se relacionando. Nesse caso, essa relação ela é mais forte do que a associação, né? Foi que está aqui no começo do código, do que a associação que a gente se baseou. Então, esse relacionamento ele é um relacionamento mais forte. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos excluir esse relacionamento aqui e vamos substituí-lo pelo relacionamento de dependência. Ou seja, a classe Duck depende da classe flyBehavior para o seu funcionamento. Porque os métodos, como já foi falado, eles definem o comportamento da classe. Então, quem faz aquilo que a classe deve fazer está especificado nos métodos, nos seus métodos. Como o funcionamento dessa classe depende, ele espera uma outra classe que vai ter lá os seus métodos também, então essa classe ela depende da outra, tá ok? Olhando lá no código, a gente observa que isso acontece também com setQuackBehavior. Tá aqui também ele espera a outra classe. Então a gente já pode, inclusive, excluir aqui, né, já que a gente está falando nesse assunto, e configurar o método para a gente definir a dependência. Não é necessário, todavia, configurar o método para criar o relacionamento. Você pode criar o relacionamento, a ferramenta não te questiona, né? Não tem nenhuma crítica a esse respeito. A gente sabe que esse relacionamento, então, só vai existir se houver a utilização de uma classe como parâmetro do método de uma outra classe. Tá ok? Então vamos definir o método aqui. setQuackBehavior. Editá-lo para a gente poder colocar o parâmetro que a gente deseja. QB, que é o que está sendo utilizado lá. E a gente vai lá para o final da lista, tá aqui, ó, QuackBehavior. Prontinho. Fechou. Com isso, nós terminamos de fazer a implementação da classe Duck, a transição da classe Duck para o diagrama de classes. Né? Aqui está a implementação dela. E no nosso próximo encontro a gente vai continuar especificando os demais códigos aqui, os demais trechos de código para o nosso diagrama de classe. Valeu, galera, até a próxima.